Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade a falar de espaço rural brasileiro, tá? A gente vai falar de relações de trabalho no campo, luta no campo, né? Luta por terras e questões ambientais eu deixei aqui pra gente completar, beleza? Relações de trabalho no campo aqui no Brasil. Trabalho familiar, né? A gente fala que trabalho familiar é aquele que a estrutura do trabalho na propriedade é familiar. Então, pai, a mãe, os filhos, primos e parentes, todos trabalham ali. É quando a maior parte do trabalho, né, estima-se ali em torno de 60%, 70%, 80% do trabalho é movido pela família. Então, vamos supor, uma propriedade que tem 10 funcionários, 8 são membros da família e 2 são funcionários à parte, contratados. Esses membros da família até podem receber algum tipo de auxílio, salário, mas também vivem daquela propriedade, beleza? O proprietário vai ser o dono da propriedade rural, né? Então, o dono da produção, o dono da propriedade rural. O arrendatário. O arrendatário, galera, é aquele que vai alugar a propriedade, né, do proprietário. Então, o proprietário tem uma propriedade parada, o arrendatário chega lá, aluga aquele pedaço de terra por 1 ano, 2 anos, faz um contrato e aí ele explora aquela terra. Então, tudo aquele lucro que ele tirou naquela terra é dele. Ele paga o aluguel. Vamos supor, o cara aluga um pedaço de terra por 5 mil reais. Se o arrendatário tiver um lucro de 100 mil, o aluguel é 5 mil. Não é problema do proprietário, né? Agora, se o arrendatário tiver um prejuízo, ele tem que pagar o aluguel ao proprietário. O parceiro, pessoal, ele já é diferente do arrendatário. Por quê? O parceiro, muitas vezes, o proprietário tem a terra, não tem tempo para cuidar daquela terra, não mora naquela terra. Então, para não deixar aquela terra parada, para não render lucros, ele passa aquela terra para o parceiro, deixa o parceiro morar. Então o parceiro mora na casa da terra ou constrói uma casa na terra, e aí o parceiro ele tira uma parte da produção para ele e uma parte da produção vai para o proprietário. Então eu botei aqui assim, ó, o indivíduo trabalha na terra e paga com metade da produção. Pode ser metade, depende do acordo. Tem parceiro, por exemplo, que o proprietário paga a luz, paga a água, paga tudo. O proprietário fica com 60% da produção e os outros 40% do parceiro. E aí, desses 40%, o parceiro vai tirar para alimentação própria e para venda, para tentar ter lucro em cima dessa produção, entendeu? Então, o parceiro ele não paga nenhum tipo de auxílio ou contrato financeiro ao proprietário. Ele paga por meio de produção, tá bom? E aí tem aqui o meeiro. O meeiro é o cara que faz o trabalho de levar o produto do parceiro para Ceasa, para mercados, para áreas de venda. Então o meeiro é aquele cara que vai à propriedade rural e faz o intermediário, a gente chama de intermediário, né? É o cara que vai fazer o intermédio entre a propriedade rural e os mercados, e o comércio, o centro de distribuição, que é o Ceasa e tudo mais, beleza? Trabalhadores temporários. Pessoal, esse tipo de atividade ocorre muito na atividade agrícola que tem safras. Então, por exemplo, a gente ouve muito a safra da soja, a safra da cana-de-açúcar. Vamos pegar o caso da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela aqui no nosso estado, né, do Rio de Janeiro, ela tem a safra ali que vai de outubro a março, né, que é o período do verão. Então, o que acontece? A safra, nesse período, é um período de colheita da cana. Então, os trabalhadores temporários, eles trabalham de outubro a março. Então, de outubro a março, eles ficam instalados na propriedade rural ou nas proximidades dela, trabalham naquela atividade, né, na colheita da cana-de-açúcar, e depois, quando acaba o período da colheita, que é o período do plantio, esses trabalhadores regressam às suas casas e aí trabalham em outras funções da sociedade. Quando chega em outubro de novo, esses trabalhadores retornam e trabalham novamente aí naquela atividade. Trabalhadores permanentes são aqueles trabalhadores que são assalariados, são contratados pela propriedade rural, né, e trabalham em todo tipo de atividade, desde o caseiro até o agrônomo, o engenheiro agrícola, o engenheiro florestal, o veterinário, se for propriedade voltada para a área de pecuária, o zootecnista, se for voltado para a área de pecuária, beleza? Conflitos pela terra, luta pela terra no Brasil. Galera, o Brasil, a gente já vem batendo papo sobre isso, é um dos países, o país, né, com o maior índice de violência no espaço rural do mundo, né? A gente tem o maior índice de pessoas que morrem por luta de terras no mundo. E a gente já conversou isso, falou
Brasil, o motivo principal é o acúmulo de terras por parte de grandes produtores, né? Produtores aqueles que retêm grandes propriedades de terra. O Brasil é um país onde muita gente tem pouca terra e pouca gente tem muita terra. Então essa desigualdade por terra gera as lutas por terra, os movimentos por uma distribuição de terra. A gente já falou isso, né? O movimento da reforma agrária. Então o que acontece? Esses movimentos aqui ligados à questão da reforma agrária. Então, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, ele luta para uma distribuição igual de terras entre todos os trabalhadores agrícolas. A Liga Camponesa, que defende os camponeses, os pequenos produtores. A Via Campesina, que é um órgão já internacional, que defende os pequenos produtores do mundo. Então, no Brasil, essa questão dos conflitos pela terra são muito intensos, são muito grandes. Eu vou deixar para vocês, como sugestão, 2 vídeos que trabalham muito bem essa questão da luta pela terra, essa questão da disputa por terras no nosso país. Beleza? Então, essa questão conflituosa, o conflito por terra no nosso país é muito intenso. Questões ambientais. Galera, o Brasil é um país na qual a gente tem uma riqueza ambiental muito grande. Mas essa riqueza ambiental entra de choque com o processo desenvolvimentista do campo, né? O campo brasileiro, ele é um campo desenvolvimentista. A gente é praticamente um campo do mundo, né? O planeta, né, os outros países escolheram o Brasil para ser a lavoura deles, né? Para ser a base para a produção de produtos agrícolas para eles. O caso da soja para a China, o caso da laranja para os Estados Unidos, o caso de legumes para a Europa, produção de gado para a Europa, para os Estados Unidos, para a China também. Então o que acontece? O Brasil acaba sendo a base agropecuária de diversos países, né? A gente acaba sendo o local de produção de produtos relacionados ao campo de diversos países. E isso se choca com as questões ambientais. A gente viu no início do ano as queimadas aí, relacionadas à questão do garimpo, a questão da extração vegetal no nosso país. Então você tem um choque muito grande nas questões ambientais. Com isso, foi delimitado a fronteira agrícola, né? A fronteira agrícola era o limite que os produtores rurais deveriam ter para não desmatar a Amazônia. Só que qual é o problema disso? A fronteira agrícola ela vai sofrendo intensos desmontes por parte até do próprio governo, né? O governo federal vem fazendo desmontes muito pesados em órgãos como o INPE e outros órgãos de monitoramento dessa fronteira, e cada vez essa fronteira avança em direção à Amazônia, aumentando assim o desmatamento. Tem a questão do cinturão verde, que é o cinturão de proteção da floresta amazônica, que não se pode desmatar, né? Você cria uma linha aqui, você não pode desmatar, então tem esse limite. Só que acontece o seguinte, os produtores agrícolas, né, os grandes produtores, eles estão avançando em direção à floresta. Isso cada vez aumenta o desmatamento do nosso país. Outra questão ambiental, a questão das queimadas do cerrado. Devido ao avanço da pecuária e do plantio de soja, a utilização de terras do cerrado, né, por parte desses grandes produtores. Além disso, a gente tem a questão da agricultura orgânica. É muito comum nós utilizarmos, né, a gente vai falar de agricultura orgânica no próximo momento, mas só passando, é muito comum para aumentar a produtividade utilizarmos tipos defensivos, agrotóxicos, que fazem mal ao meio ambiente e fazem mal a nós. Então, a agricultura orgânica é uma forma de resistência, é uma forma de resistência ao movimento agropecuarista. A agricultura orgânica vem como uma resistência, como uma alternativa aos métodos tradicionais da agropecuária. A gente vai falar mais pra frente de agricultura orgânica, de formas de plantio, e a gente vai ver que a agricultura orgânica ela rompe com essa lógica comercial, com essa lógica capitalista do campo, de maior produtividade, maior lucro. A agricultura orgânica ela visa o quê? Visa a vida mais saudável, ela visa uma produção mais saudável, seja para o produtor, seja para o consumidor, sem uso de nenhum tipo de química, sem uso de nenhum agrotóxico. Beleza? Então, galera, essa aqui foi a segunda parte de Espaço Rural Brasileiro. Na próxima aula a gente vai continuar falando de tipos de produção, modos de produção, questões do meio rural brasileiro. Tranquilo?
Forte abraço a todos e até a próxima aula.